Bom dia, galera vascaína, bom dia, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínos de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações desse domingo, vamos falar, galera, sobre o jogo de logo mais, às 16 horas. Vamos falar sobre o desfalque do Vasco, desfalque do Palmeiras. Vamos falar sobre os confrontos que houve entre os clubes. Vamos falar, galera, da provável escalação do Vasco. Vamos falar sobre negociações que estão paradas. Vamos falar sobre empréstimo DIP de 150 milhões. Vamos falar também, galera, sobre o Maracanã, né, que está sendo negado ao Vasco para realizar o jogo na quarta-feira. Vamos falar sobre o Marcos Lamarca, né, galera, que se comprometeu em pagar dívidas judiciais, né. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, galera, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Peço a você também que se inscreva lá no canal, deixe seu canal Vamos Vasco, Vamos Gigante, galera. E aqui no canal Vasco é Gigante, deixe seu joinha, seu like, assista o vídeo até o final, informações importantes, galera. E também, galera, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Muito obrigado a vocês que seguem, que assistem os meus vídeos, que deixam os likes, que se inscrevem, galera. Você está ajudando aqui o vascaíno nordestino, alagoano, arretado. Tá ok, galera? Agora vamos começar a falar sobre o jogo, né, galera, de hoje. Desde já vocês um domingo maravilhoso, um domingo cheio de paz a vocês e seus familiares, galera. Hoje, né, dia de jogo, dia de jogão, hoje é dia do Vascão, galera. O Vasco já se encontra lá em São Paulo, né, para enfrentar o Palmeiras logo mais às 16 horas, galera. Transmissão pela TV Globo e canais, né, da Globo aí, galera. Pedro Emanuel, galera, fez treinos ontem, na sexta-feira, lá no Paraguai, após o jogo de quinta-feira, após a vitória de 4-1 sobre o Olímpia. E o Vasco treinou lá no Paraguai, no CT da Conmebol lá, galera. E o Vasco treinou ontem de manhã, sexta-feira, fez um treino preparatório, um treino tático, físico, né? Fez os ajustes finais ali, focado no jogo contra o Palmeiras, né? De hoje. Galera, o Vasco, sabemos que o Vasco tem desfalque, né? O Vasco tem um desfalque de Brenner, de Jair e Rojas, né? O Brenner vai ficar fora mais ou menos 2 meses, o Jair 1 mês, e o Rojas sentiu edema na coxa, né? Está afastado, não viajaram para São Paulo. Alan Saldívar também ficou no Rio de Janeiro, porque Alan Saldívar pode ser negociado a qualquer momento aí com o clube Talleres, né, de Córdoba, da Argentina, galera. E, galera, Palmeiras também tem desfalques, 2 desfalques, informações aqui, o Alan, que está sendo negociado aí com o time da Europa, e também o Piquerez, galera, que sentiu lá na perna, um problema na perna esquerda, se não me engano, e também vai estar fora, galera. E, galera, o Vasco, né, hoje, galera, jogo difícil, o Palmeiras está em primeiro colocado lá, tá tentando se distanciar da mulambada, que perdeu ontem 2-1 no Flamengo, e o Vasco está ali, galera, ocupando a 19ª colocação, né, só à frente da Chapecoense, cara. A zona de rebaixamento, o Vasco precisando da vitória para se deslocar um pouco ali da saída, da zona de rebaixamento. É um jogo difícil, né? Palmeiras sempre difícil de se vencer em casa. O Palmeiras vem numa alta, o Vasco, cara, sempre 7 jogos no Campeonato Brasileiro sem ganhar. Com a chegada de Pedro Emanuel deu uma melhorada, galera, mas é difícil. O jogo é difícil. E, galera, os confrontos entre Vasco e Palmeiras, o Vasco, em 2015, 8 de novembro de 2015, o Vasco ganhou do Palmeiras, galera, lá na antiga Allianz Parque, por 2-0, gols de Rafael Silva e Nenê, galera. No primeiro turno agora, o Vasco, né, ganhou de 2-1 em São Januário de virada. Lembrando também, galera, que no ano 2000 teve a virada histórica do Vasco em cima do Palmeiras lá no Palestra Estádio antigamente. O Vasco estava perdendo 3-0 e virou para 4-3, galera. E aí, galera, essa virada vai ficar na história, cara. É uma virada histórica. Foi uns confrontos entre o Palmeiras que a gente tem lembranças, né? Aí, galera. E, galera, a provável escalação do Vasco será Léo Jardim no gol, né? PH na lateral direita, Cuiabá na lateral esquerda, Cuesta e Robert Renan na zaga. Jogadores no meio de campo, ali no lugar do Jair ou do Calambá, vai entrar o Sousa, né? Thiago Mendes ali como capitão e o Tietê ali mais avançado. No ataque, galera, tem dúvida no ataque, pode escalar o Andrés Gomes pela lateral direita, Nuno Moreira pela lateral esquerda e Facundo Colido centralizado. Ou o Vasco pode colocar
Carlos Andrés Gomes pela esquerda, atacando pela esquerda, Adson pela direita e Colídio centralizado, cara. E pode também o Vasco colocar o Andrés Gomes pela direita, Colídio caindo pela esquerda, que ele joga mais pela esquerda, DVD ou Spinelli centralizado, a dúvida ali no ataque, cara. As informações são essas. Vamos ver, né, o Vasco, que Pedro Manuel, o treinador português, vai fazer. O Vasco precisando da vitória para sair com 3 pontos de lá. É difícil, não é fácil, mas, galera, nada é impossível, né? O Vasco está preparando, o Vasco é para quem acredita, galera, eu acredito, eu tenho certeza que vocês acreditam na vitória do Vasco hoje. O Vasco ontem chegou em São Paulo, cara, não tinha quase ninguém lá, 5 pessoas estavam esperando o Vasco lá, mas é assim, cara. O Vasco teve um senhor lá com 2 crianças lá que é fã do Spinelli, foram bem recepcionados por essas 5 pessoas. E aí, cara, mas é isso aí, o Vasco, cara, acima de tudo. Pois é, galera, então vamos falar agora, galera, sobre negociações. As negociações, sabemos, galera, as negociações estão travadas, né? Estão em stand-by, galera. Bruno Duarte, que estava quase certo, galera, com o Vasco, mas com esse empréstimo DIP que não foi negado, deu uma travada. O Vasco não pode negociar, não pode passar a fazer negociação acima de 5 milhões e 900 mil reais, né? E cerca de 1 milhão e 200 e poucos mil. O Vasco hoje fizer uma negociação que passe de 5 milhões e 600 mil reais, 900 mil reais, tem que prestar conta com a justiça, fica difícil. Diego Carlos, galera, que o Vasco já estava desenganado mais, a negociação do Fenerbahçe com o Parma não deu certo, o Vasco já estava adiantado também na Diego Carlos, e Bruno Duarte estava certo para vir já, galera, mas infelizmente essa travada aí do empréstimo atrapalhou todos, né? Todos os jogadores, como John Mercado, Arthur Chaves, zagueiro também, e outros jogadores, né? O Vasco pode estar sondando jogadores, mas, cara, só não pode contratar, a não ser que seja uma contratação abaixo de cerca de 974 mil dólares, né? Ou abaixo de 5 milhões e 900 mil reais. Essas são o limite, né, que a justiça liberou para o Vasco. Então, quanto isso, o Vasco não pode, cara, negociar. As negociações estão paradas e não dá certo. Agora, só falar sobre o empréstimo, né, DIP, né, de 150 milhões que o Vasco tentou e foi negado, né? O Vasco irá recorrer de novo, cara, porque se esse dinheiro não sair antes de fechar a janela do meio do ano, o Vasco corre o risco de não trazer mais jogador durante a janela do meio do ano, cara. É muito difícil o que estão fazendo com o Vasco, cara. É um absurdo, cara. É uma perseguição que estão fazendo com o Vasco, cara. E também, galera, tem a situação do Maracanã, galera. O Maracanã, o Flamengo jogou lá fora contra o Cruzeiro lá em Minas, perdeu 2-1. O Fluminense ontem jogou no Maracanã, né, ganhou de virada para o Remo. Cara, o Maracanã não vai ter jogo durante a semana toda, cara. O Vasco fez o pedido para jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil, quarta-feira, né? Agora, contra o Vitória da Bahia, o primeiro jogo do Maracanã, mas a concessionária, cara, negou o pedido, negou o primeiro pedido, já negou o segundo pedido, cara. Isso é um absurdo que estão fazendo com o Vasco, cara. É uma perseguição imensa, cara. É difícil, cara. Eu não sei, cara. O Vasco incomoda muita gente, cara. O Flamengo está dando graças a Deus que o Vasco, e o Fluminense também, que o Vasco não joga no Maracanã. O interessante é que quando o Vasco vai jogar com o Flamengo ou com o Fluminense no São Januário, acham que não tem segurança lá, não dá segurança, e tem que jogar no Maracanã. Quando o Vasco precisa, aí o Vasco está isso. Quando o Vasco precisa jogar no Maracanã, diz que os caras atrapalham o Vasco. Não, diz que não pode, o Vasco não proíbe do Vasco jogar. Então isso é um absurdo, uma coisa dessa. Perseguição política, perseguição, cara, de clubes grandes aí, o BAP querendo se meter no negócio do Pedrinho com a venda da SAF. É muito difícil uma situação dessa, cara. Eu não sei, alguém tem que botar a boca no trombone aí, galera. Deve ter alguém por trás para querer trabalhar tanto a SAF dessa maneira. Galera, agora o Marcos Lamarca também, falar em Marcos Lamarca, né, galera? O Marcos Lamarca se comprometeu, galera, a pagar dívidas judiciais que estava, né, certa para pagar em 2 anos parcelado, e o Marcos Lamarca, cara, se comprometeu a pagar tudo de uma vez, cara. Aos credores, né? Os credores, cara, estão doidos aí, porque você tem uma dívida para ser pago parcelado
em 2 anos, de repente, vem alguém querer pagar de uma vez, quem é que não quer, cara? E aí, esses credores devem pressionar a justiça do Vasco, cara, para liberar esse empréstimo aí, para liberar um aval, dar um aval aí para fazer o leilão, cara. Fazendo leilão, claro, com certeza, o Marcos Lamarca vai ser o comprador. E falar em Marcos Lamarca, galera, eu vou ler aqui uma matéria aqui do GE, né, de Marcos Lamarca. Venda da SAF do Vasco para Marcos Lamarca. Entenda tudo sobre a venda, cara. Esse aqui, vamos lá. A venda da SAF do Vasco para o investidor Marcos Lamarca ainda gera algumas dúvidas no torcedor vascaíno. Quem é Marcos Lamarca? Em que está a em que está a negociação? Quando vai acontecer essas e outras? São algumas das perguntas feitas pelo torcedor, galera. O investidor interessado em comprar o futebol do Vasco é Marcos Farias Lamarca, galera, empresário e filho de José Roberto Lamarca, dono da Crefisa, com Joana Faria, uma das herdeiras do Banco Alfa. Marcos é empresário e tem uma carreira independente no mercado de investidores. Com a relação entre Marcos Lamarca e a família e Pedrinho. Há uma amizade antiga entre Pedrinho e José Roberto Lamarca, o dono da Crefisa, né, tentou comprar a SAF do Vasco no início de 2024, né, o seu José Roberto Lamarca tentou comprar há 2 anos atrás, mas não houve acordo com a 77 Partners. Desde então, entre idas e vindas, a negociação esquentou e tomou forma no fim do ano passado, com o interesse de Marcos Lamarca, filho de José Roberto Lamarca, na SAF vascaína. Leila Pereira faz parte dessa negociação? Pergunta. Não. A presidente do Palmeiras não negocia com o Vasco. O negócio é feito por Marcos Lamarca e tem José Roberto Lamarca como avalista da operação. Em entrevista ao GE, ele disse que Leila futuramente pode ajudar o Vasco, mas apenas depois que ela terminar o mandato no Palmeiras. Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras. Aí já não vai mais ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso porque está envolvida 200% no Palmeiras. Isso aí foi o que o José Roberto Lamarca falou, né? Por que a demora na negociação? Em entrevista ao GE, André Sica, né, o advogado, representante jurídico da família Lamarca, afirmou que as idas e vindas do processo atrapalharam o Vasco e as negociações. Ele falou, eu acho que as idas e vindas dentro da política do Vasco atrapalham muito. Então, interromperam muito o processo. O processo mudava muito ao longo do tempo. Isso foi ruim, foi desgastante. Por isso que a gente fala que o grande mérito do Pedrinho foi manter o Marcos nessa mesa, porque não é mentira e não é segredo para ninguém que Marcos e nós quase desistimos da mesa algumas vezes, porque foi uma mesa itinerante, foi uma mesa conturbada durante esses 2 anos e meio. Mas, finalmente, acho que depois dessas idas e vindas, a gente concluiu o processo e assinou um acordo de investimento. Então, quer dizer, se ele assinou um acordo, está prestes, né, cara, de acontecer a venda. Quanto o Vasco pode receber com a venda da SAF? A proposta de Marcos Lamarca é 500 milhões em aportes para o futebol, com 80 milhões da dívida de empréstimo que o Vasco tem, né, descontado desses 580 que o Vasco pegou ano passado. 150 milhões carimbados para o CT, né, cara, fazer um novo CT, o pagamento de dívidas concursais e extras concursais de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões, a cobertura de todo o déficit do caixa próximo aos 5 anos, hoje estimado em aproximadamente 300 milhões por ano, cerca de 1 bilhão e 500 milhões. Essa, galera, são a proposta de Marcos Lamarca, que é a galera que quer comprar a SAF da Vasco. Então, o cara está interessado em comprar, tem o maior interesse, há 2 anos que a família Lamarca está querendo comprar isso aí, e políticos lá dentro, há um racha político lá dentro, beneméritos, né,
e, cara, lá dentro querendo atrapalhar a venda da SAF, e ainda tem o BAP querendo botar o bico aí, cara, não deve. Então, galera, as informações são essas. A gente vê aí que o Vasco está parado, o Vasco está sem dinheiro, não está podendo negociar, né? O dinheiro, o restinho que tem, é para cumprir os seus compromissos com funcionários, com jogadores. Então, galera, o Vasco precisa desse empréstimo DIP aí de 150 milhões para destravar negociações e trazer reforços também, galera. Então, ok, galera? Por enquanto é só. Mais uma vez, peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu joinha e seu like, se inscreva no canal, galera. E daqui a pouco, jogão aí, o Vasco, galera. 2-0 para o Vasco lá no campo do Vasco, galera. Do Palmeiras, né, galera? Vamos lá ver essa Vasco, essa vitória do Vasco para dar uma moral a mais, galera. O Vasco já goleou o último jogo agora, galera. Vai para cima do Palmeiras, fora de casa lá, com tudo, galera. E trazer 3 pontos. Tchau, galera. Um ótimo domingo a vocês e um ótimo jogo.